Primeira situação. Hoje, se você pegar os dados recentes da B3, que eles fizeram, inclusive, um material muito bonito, se você pegar os dados recentes da B3, você vai perceber que a média de investimentos é R$50 mil. Mas a mediana é mais perto de 3. Então, isso quer dizer o quê? Podemos inferir que a grande quantidade, a grande maioria das pessoas que investem no mercado, hoje, em fundos imobiliários, são pequenos investidores. Sim. E o pequeno investidor, talvez ele não desfruta, porque não teve ainda a oportunidade de entender um pouquinho melhor desse contexto de ciclos de acumulação. Então, o que a gente tem que falar para essas pessoas? Que, primeiro, quando você começa com pouco, é realmente de pouco em pouco que você vai formando o seu patrimônio. Então, a primeira coisa que precisa falar é que elas consigam olhar com mais serenidade para a cota, mas também o rendimento. Essa é a primeira coisa que eu falo. Tenta usar um aplicativo, tenta pegar extrato antigo, que seja para um fundo. Quando você colocar tudo isso, você vai perceber que ou você está ganhando, em alguns casos você pode estar perdendo, tudo bem, você pode ter feito más escolhas, mas em vários casos você vai estar meio que andando de lado. E aí surge, Luiz, uma palavra muito importante que ninguém poderia esquecer quando se trata de fundos imobiliários, que é resiliência. Nós temos um ambiente não muito fértil para ativos de renda variável, concorda comigo? Bruno? Né? Concordo 100%. Ah, mas eu tenho internacional. Não, tudo bem, vamos contextualizar só para dentro do Brasil. Neste caso, o fundo imobiliário ele criou um colchão que te permitiu não ter uma perda significativa de patrimônio, se você adicionar os rendimentos, e permitiu que ao longo desse ciclo você está ainda conseguindo comprar mais cotas. Aí, quando você muda esse entendimento na sua cabeça, você passa a ter um comportamento diferente, que é o que você me perguntou. Então, é o que eu digo para essas pessoas. Mas eu só vou conseguir convencer você, Bernardo, se você realmente me prometer, num final de semana, entrar para dentro do seu quarto e falar assim, não, hoje eu vou ficar aqui por conta disso, enquanto eu não sair com essa resposta. Pega os fundos e faça essa conta. Porque não adianta eu querer falar para você, porque eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, de ninguém. Eu estou aqui para... eu falo que contra o cético, o melhor remédio é a reflexão. Então, aquela pessoa que talvez não esteja acreditando, eu não vou simplesmente impor algo para você acreditar, eu vou te provocar uma reflexão, eu vou te levar a ter uma reflexão. Então, faça essa reflexão, faça esse exercício. Pega um fundo que você tem há 3 anos, que você está chateado com ele, porque não sai do lugar, e faça esse exercício. Eu, aproveitando esse gancho aí que você falou do não vou te impor, mas vou tentar te fazer refletir, eu trago aqui uma pergunta para provocar esse debate, que é o seguinte. Vamos falar de ações, dividendos e fundos imobiliários. Sim. Uma pessoa que quer renda, vamos supor que ela pode ir para essas duas vertentes. Pode fazer um mix delas. Sim. Pode fazer só uma ou só outra, como existem investidores assim. E a pergunta é o seguinte. Quando o cara, então, quer renda, ele está olhando prioritariamente, então, para o dividendo, para aquele rendimento que aquele fundo vai pagar mensalmente ou anualmente. Vamos falar anualmente, porque as ações não pagam necessariamente mês a mês. Então, ele sempre está buscando, pelo menos... deveria fazer esse filtro no começo, que é empresas ou fundos que têm a capacidade de me gerar de forma consistente um dividendo anual que eu considero pelo menos um mínimo aceitável. Perfeito. Das teorias ali, o Décio Bazin, Benjamin Graham, tal, até o Barnes, fala 6% ao ano pelo menos você deveria considerar. Isso é o que a teoria fala para calcular os preços. Mas enfim, vamos supor que o cara faça esse filtro. Aí ele começa a achar então um monte de empresa e um monte de fundo imobiliário que consiga pagar isso para ele, gerar isso para ele. Aí, a partir do momento que ele começa a escolher, ele vê vantagens e desvantagens nas ações e nos fundos imobiliários. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, por que, aqui que é a provocação, por que alguém que quer renda deveria investir em fundos imobiliários se ele consegue achar em empresas que pagam muitas vezes 10%, 12% ao ano de dividendo, que também é líquido de imposto de renda, mas que possuem uma capacidade, muitas vezes, e aqui é onde eu gostaria que você comentasse, que existe uma capacidade daquela empresa conseguir gerar um resultado muito mais superior ao longo do tempo. Ele tem o crescimento e o dividendo. Crescimento e o dividendo, que foi aquilo que a gente falou. Né? Então, no retorno total, se o cara for talvez analisar a carteira dele, esse potencial upside, ele possa olhar e falar assim, bom, talvez com as empresas eu tenha um retorno total maior, dado que eu tenho um dividendo bom, mas eu tenho esse destravamento de valor. Aí a pergunta que fica é, onde que fica a defesa dos fundos imobiliários aqui para uma carteira talvez ótima, que seria, no final do dia, talvez um mix das duas coisas? Essa é a provocação ótima, geral. Não, mas é uma provocação feita com muita educação, tá ótima essa provocação. Vamos lá, vamos primeiro falar de índices. Né? Tirando agora essa reta finalzinha, bem finalzinha agora, se você olhar o comportamento do IFIX, se você plotar um gráfico, você vai perceber que o comportamento do IFIX e o IDIV são muito parecidos. Exato. Né? Ah, mas o CDI também anda... É porque historicamente no Brasil, principalmente desde quando o IFIX foi criado, que é 2011,
o CDI médio foi perto de 10%. Então, eu não sei se você me ouviu falar essa frase, né? A gente passou a vida toda ouvindo assim, investir o Brasil não é para amadores. Você já ouviu essa frase várias vezes, certeza. Né? Essa frase está errada, na minha opinião. Na verdade, o Brasil é para amadores, ou seja... Hoje o cara que está há 10 anos aí no CDI... Que nunca fez nada. Está no CDI, talvez pode estar ganhando de um monte de fundos de investimento por aí, de várias ações por aí, perfeito? Então é isso, mas muito bem. Agora, brincadeiras à parte, voltando aqui, a sua pergunta ela é muito boa. Então, como é que entra na defesa? Na verdade, não é nenhuma defesa. Eu acho que é mais um ponto de vista. É um prisma. Exato. Então vamos lá, qual que é o prisma? Primeiro, a gente tem que entender que a pessoa 100%, né, fundo imobiliário, ou 100% ações, é muito mais exceção do que regra. Com certeza. É muito mais um ciclo de competência muito próximo, né? Nós temos alguns exemplos de investidores que investem basicamente só em ações de dividendos, porque o ciclo de competência deles é voltado para aquilo. No mesmo caso, você vai pegar para o fundo imobiliário. Então, excluindo esses dois, vamos ficar aqui no meio. Como que eu olho os dois e como é que eu defendo uma coisa em questão relacionada à outra? Primeiro, o fundo imobiliário, embora ele não tenha crescimento, ele tem hoje um componente que muitas das vezes é desconsiderado porque nós ainda não temos um histórico muito grande de fundo imobiliário, que é a gestão ativa, que é você poder vender imóveis dentro do portfólio acima de laudo de avaliação, trazendo taxa interna de retorno de 15%, 20% do ativo investido. Né? Você tem essa projeção também no mercado imobiliário. Né? Outro ponto também é que o mercado imobiliário, em síntese, ele é mais simples e não simplista de ser avaliado do que algumas dessas empresas. Né? Então, quando você vai ter um cardápio de empresas que você vai ter que escolher para compor o seu portfólio, que tem essa característica de dividendo, mas também tem um potencial de crescimento, não é tão trivial assim para o investidor. Então, ele tem que realmente afunilar bastante o estudo dele para conseguir compor esse portfólio. Quando você tem o dividendo mensal, ele potencializa o seu resultado. Por isso que eu ainda acho que algumas empresas deveriam tentar, se possível, não sei se contabilmente é possível, tentar também levar essa tese do rendimento mensal, né, para que ele possa ter uma associação até mais direta. Então, qual que é o melhor dos cenários? O melhor dos cenários é você ficar cada vez mais próximo de empresas que têm bons dividendos, mas que também têm um potencial de crescimento, e fundos imobiliários que têm bons dividendos, mas que têm um potencial de gestão ativa. Eu acho que esse seria o portfólio ideal. Entendi. A questão não é tão... Justo não é a palavra, eu acho que eu estaria sendo uma palavra pesada, mas talvez não seja ainda tão o momento de você pegar empresas tão consolidadas como um Banco do Brasil, uma empresa elétrica que está aí há anos, e comparar com um fundo imobiliário que, na verdade, eles se reinventaram de 2018 para cá. Então, quando você pega o histórico de fundos imobiliários, que ainda sequer fechamos um primeiro ciclo de 10 anos, lembrando que para fundo imobiliário, para mercado imobiliário, para você efetivamente conseguir carimbar um ciclo, são 20 anos. Não são nem 10 nem 15, são 20. Então, às vezes eu acho, Bruno, que as pessoas já estão inferindo uma conclusão a alguns fundos imobiliários, ou a teoria dos fundos imobiliários, de maneira prematura. Entendi. Entendeu? Então, acho que em algum momento, quando a gente estiver aqui gravando a terceira nova vinheta, né, de abertura, que estiver comemorando a terceira, já vai ter mudado. Talvez a gente vai ter alguns históricos para falar para você. Bruno, ainda que você não invista ou não goste ou se sinta melhor em outra estratégia, mas nós temos casos aqui que mostram. São fundos que têm liquidez, são fundos que têm um histórico comprovado de uma gestão ativa que efetivamente gera valor e por aí vai, entendeu? Entendi. Então, acho que o crescimento do fundo imobiliário é diferente do crescimento das ações. O crescimento das ações é pelo negócio em si. Você retém, diminui um pouco o payout e investe no negócio fazendo crescer. No fundo imobiliário é um pouco diferente. Isso advém de você comprar imóveis a preços convidativos e ter uma compressão de cap rates. Então, vários dos imóveis agora, Bruno, que estão sendo comprados a cap rates de 9, 8,5, 9, 9,5, quando nós tivermos um mercado um pouco melhor, que esses ativos forem vendidos a 6,5, 7, eles vão gerar um dividendo por cota, um retorno adicional, né, uma mais-valia, usando agora um termo de ações, né, vou gerar uma mais-valia extremamente valiosa que muitas das vezes estão cobertas por nuvens em função dos juros baixos.